Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez Rafael falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei e sobretudo o seu comentário. Convidando também a conhecer o nosso conteúdo automotivo publicado no Instagram. A página é Garagem do Rofré, 1, numeralzinho 1 no final. Ainda ontem, inclusive, dia 23 de outubro de 2021, eu estive no evento Supercarros em Salvador, Bahia, e fiz um breve conteúdo publicado no Instagram, nos nossos stories. Então o YouTube ele vai ficar mais focado na avaliação, comentários, enfim, de alguns carros. E o Instagram a gente vai estar postando também algumas visitas que nós fazemos eventualmente a alguns eventos automotivos, beleza? Então hoje mais uma vez aqui com o nosso Fusca 1972, esse que é um chamado Fuscão, tá certo? Por que isso? Porque ele trazia o motor 1.500 cilindradas, 52 cavalos, e já temos vídeo inclusive desse carro no canal, só acessar aí a nossa playlist, tá bom? Nós vamos fazer alguns conteúdos sobre esse carro, e hoje aqui eu queria falar com vocês sobre 5 coisas que eu gosto bastante neste Fusca, tá certo? Sem delongas, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, Rafael, que você gosta bastante no Fusca. Bom, eu já deixei aqui escrito, ou melhor, publicado, que eu nunca tinha sido fã de Fusca, mas quando tive a oportunidade de avaliar esse carro, conhecer um pouco mais desse carro, realmente eu pude levantar aqui esses pontos. E o primeiro ponto é um que eu sempre achei. O Fusca é o carro mais colecionável do país, na minha avaliação. Deixa aí o seu comentário, tá certo? Então é um carro que é conhecido como xodó dos brasileiros, é um carro que quando passou a ser produzido, ele foi destinado, sobretudo, a uma classe, digamos assim, mais trabalhadora, assim como eu postei do Galaxy Landau e do próprio Galaxy LTD 500, que ele era destinado a uma categoria um pouco mais executiva. Esse carro teve um condão de veículo mais popular na época, ainda que o carro à época ele não fosse tão acessível. Então foi o carro mais vendido do país, virou o xodó dos brasileiros e foi um marco na indústria automotiva nacional. Não há como se falar de história do carro no Brasil sem citar o Fusca, tá certo? E o sucesso desse carro ele foi tão grande que na década de 90 tentou-se, né, voltar aí a escrever a sua história com os famosos chamados Fuscas Itamar, se não me falha a memória, foi entre 1994 e 1996. E também nós tivemos o New Beetle, que é uma versão, digamos assim, já importada do Fusca, e que depois se tornou no Brasil, mesmo com a nova geração, adotar o nome Fusca, tá certo? E fica aqui inclusive uma sugestão nossa, Volkswagen. Será que nós não vamos ter um carro com essa, talvez não igual, mas com uma plataforma muito parecida, talvez adotando o mesmo nome e talvez já numa geração de elétricos, tá certo? Eu acho que esse carro combinava muito bem, tá certo, com uma geração de veículos elétricos para a Volkswagen. Fica aí, na verdade, a nossa dica. O segundo ponto, pessoal, é que esse carro ele é uma delícia para dirigir. Ainda há pouco tempo eu estava conversando com meu pai sobre o Corcel 1 e sobre o Fusca. Para mim, de todos os carros que eu pude até hoje dirigir, são os dois carros que mais chamaram a minha atenção. Então esse carro, ele é muito bacana para você dirigir. Ele traz aqui os bancos gomão, né? Que são bem macios. Ele tem um volante, inclusive, um pouco grande, né? Para a sua estrutura. Mas é um carro que tem um câmbio, esse câmbio aqui são 4 marchas, um câmbio muito gostoso, tá certo, de dirigir, uma zoadinha bem bacana também no motor. Esse carro, ele realmente ele consegue proporcionar bons e divertidos passeios. Então, fora aqui o motorzinho de 1.500 cilindradas com 52 cavalos, ele empurra muito bem esse Fusca. Eu nunca apertei muito esse carro, porém já pude experimentar um pouquinho até em uma descida e o bichinho, na verdade, ele empurra muito bem. Filmar aqui um pouquinho do motor. Lembrando que esse carro ele já está equipado com ignição eletrônica, esse carro já tem um carburador instalado. Nós colocamos aqui todo o kit NGK de cabos de velas, as velas,
enfim, o distribuidor novo desse carro também foi colocado. Então é um carro muito bacana de mecânica, tá certo? Aquela mecânica que a gente faz sempre para poder rodar com certa tranquilidade, sobretudo com a família. E aqui você tem essa pecinha aqui, que é o chamado, se não me falha a memória, morcegão, que é até relativamente raro de se encontrar em alguns veículos Fusca, né? Então esse seria o segundo ponto que eu traria aqui como positivo para esse carro. O terceiro ponto é que é um carro de baixíssima manutenção e de uma manutenção muito barata, exceto uma coisinha que eu posso sinalizar para vocês aqui agora. Então, quando eu peguei esse Fusca, como todos os carros assim que eu pego, meu pai pega, enfim, os nossos familiares pegam, pelo menos mais próximos, a gente leva para fazer uma revisão geral, tá certo? Justamente para que a gente possa ter uma segurança maior a transitar com esses carros, tá certo? Então, vocês vão perceber, eu posso fazer um outro vídeo falando aqui do que eu fiz, aliás, vou fazer sobre a mecânica desse veículo, mas o que é que acontece? É de muito baixo custo, exceto os pneus. Na verdade, vocês vão perceber aqui, esse carro está com o Tornado Alpha, que é o pneu Pirelli, tá certo? Isso aqui, obviamente, é uma adaptação, essa faixinha branca, mas é um pneu zero. Então esse pneu ele foi comprado recentemente, esse pneu acho que não rodou 500 km até agora, mas ele foi comprado à vista por R$587, entendeu? Então isso realmente eu acho no Fusca bastante caro, né? Você colocar um pneu de uma qualidade melhor realmente é caro, sobretudo para o porte do carro. Porém, a título de mecânica, eu acho de baixíssimo custo e não tem muito o que quebrar nesse carro. E quando e se quebrar, tá certo? Com certeza, aonde ele quebrar, você vai achar alguém que mexa nessa mecânica e vai achar peças com certa facilidade, tá certo? Um quarto ponto positivo desse carro seria o consumo. O Fusca, alguns levantamentos técnicos que fiz desse carro, eu achei algo em torno de 6 km na cidade, 11 na estrada. Eu particularmente não rodei tanto com esse carro, mas eu já não concordo com essas especificações. Não sei se porque o nosso carro ele está muito bem alinhadinho de mecânica e ele também você tem a forma de condução, né? Mas eu fiz uma breve viagem com meu pai e meu tio e num cálculo que a gente pôde fazer médio de consumo, esse Fusca chegou a aproximadamente 15 km na estrada. Então eu particularmente, aí eu vou, deixa aí o seu comentário também, você que tem esse carro, tá certo? Mas eu acho um carro muito econômico, tá bom? Ele que só tem um tanque de cerca de 41 litros e você vai ter uma autonomia muito bacana com esse carro, tá certo? Então deixa aí nos comentários, você que tem Fusca, que roda com Fusca, tá certo? Assim como nós, a gente não tem carro muito parado em garagem, nós gostamos de usar os carros, tá certo? Então, deixa aí o seu comentário, tranquilo? E o quinto e último ponto que eu poderia levantar desse carro, tá bom? Aqui eu vou fazer um breve tour pelo Fusca, aqui as lanterninhas Arteb Hella, né? Que são ainda, acredito eu, originais de fábrica, tá certo? Tanto a direita quanto a esquerda. E o que é que acontece? Este é um carro que ele tem um bom mercado, tá certo? O Fusca hoje, sobretudo os Fusca de década de 60, sobretudo 70 e os Fuscas Itamar, eles têm pego uma valorização de mercado muito grande. Não que os da década de 80 não estejam valorizando, mas esse carro tem dois pontos positivos falando aí do mercado. Primeiro, é um carro que você consegue repassar muito facilmente, porque a procura por carros deste tipo, Fusca, e carros sobretudo em bom estado, é muito grande. O pessoal gosta muito, eu particularmente também gosto bastante, tá certo? Alfredo, poderia um dia estar desfazendo o Fusca? Sim, como eu já disse a vocês no canal, tá certo? A gente não tem condição de ter, pelo menos eu não tenho, e tem uma concessionária de carro, então a gente que gosta tem que estar sempre saindo de um, eventualmente pegar outro, não todo dia, claro, mas de vez em quando isso acontece. Mas a procura por esse carro é muito grande, tá certo? E ele vai pegando preço a cada dia.
tá certo? Por que isso? Primeiro, talvez por ser o veículo, na minha opinião, mais colecionável do país. Ele é um marco na história automotiva brasileira e também até mundial, por assim dizer, porque o projeto desse carro não é um projeto inicialmente nacional, tá certo? Mas o que é que acontece? E o outro ponto é que justamente ele vai te dar aí bons passeios. Criançada gosta demais. Eu tenho 2 filhos pequenos, tenho meus sobrinhos, na verdade, né? E assim, o pessoal gosta demais desse carro. É um carro muito divertido e ele topa qualquer parada, porque ele é um carro que ele tem uma boa altura do solo. Então o Fusca é um carro relativamente alto. Vou tentar filmar aqui para vocês, tá certo? Ele é relativamente alto. E o que é que acontece? Ele tem um entre-eixos, deixa eu fechar aqui um pouquinho, ele tem um entre-eixos curto. Então assim, você que gosta às vezes de fazer o Se Meu Fusca Falasse aí, um off-road, passear e com a trilha assim, claro, guardando proporções do que se chama trilha, você pode brincar muito com esse carro aqui, tá certo? Então, pessoal, esse seria aqui o conteúdo de hoje para a gente estar postando. Deixa aí os seus comentários, tá certo? Sobre esse carro, sobre tudo que você que já tem, você que já teve, você que pretende ter um veículo como esse, beleza? Então, forte abraço aí, que Deus abençoe e até a próxima.